usando meu pôster de 5 elementos. Na primeira questão, o meridiano atingido é do elemento fogo. Então, existe calor no intestino delgado. Frequência cardíaca acima de 80. Para esfriar o intestino delgado, vou usar ponto ID2, ponto água do próprio meridiano do intestino delgado. E vou usar bexiga 66 em tonificação também, para jogar água em cima do calor. B66 é ponto água de um meridiano Yang, do elemento água. E para baixar o fogo, vou setar ponto fogo do intestino delgado, que é o ID5. Para poder completar os 4 pontos, nesta questão, o Taiwan recomenda usar terra. Então, vou abaixar o fogo, sedando o ponto terra de terra. Então, já que ID é Yang, vou escolher o meridiano Yang de terra, que é estômago, e ponto terra de terra é o E36. Concluindo, para baixar o calor do ID2 em tonificação, B66 em tonificação, aumentando água. Para baixar o fogo, sedar ID5 e sedar E36. Ao contrário, os pontos de alarme do coração se apresentam sensíveis e a frequência cardíaca abaixo de 70, situação de frio. Então posso aquecer o intestino delgado, já que o meridiano do coração já está em excesso. Preciso fortalecer o meridiano que está comparativamente em deficiência, no caso o ID. Para aquecer o ID, vou diminuir o frio, a água. Então vou sedar ID2 e sedar B66. Para aumentar o calor, vou tonificar ID5, que é ponto fogo do próprio meridiano do intestino delgado, e também é um ponto fogo de um meridiano do elemento fogo. E para auxiliar e completar os 4 pontos, vou recorrer ao E36 em tonificação. Na segunda questão, onde o meridiano atingido for do elemento água, para completar os 4 pontos, então o Taiwan utiliza os pontos de metal, de meridianos de metal, no caso IG1. Se o meridiano que quiser equilibrar for do tipo Yin, no caso Yin, então vou usar ponto metal de um meridiano Yin de metal, no caso P8. Vou mostrar para vocês as duas situações. Primeira, os pontos de alarme do rim estão em excesso, isto é, sensíveis, e frequência cardíaca acima de 80. Então, calor no rim. Eu preciso resfriar o rim. Vou abaixar o fogo, sedando ponto fogo do rim, R2, e ponto fogo de meridiano de fogo, também do tipo Yin, que é o C8, ou CS8.
Agora, para aumentar a água e esfriar o rim, então vou tonificar R10, que é ponto água do próprio meridiano, e ponto água do elemento água. Vou para completar os 4 pontos, vou tonificar também pulmão 8, que é ponto metal de metal, mas recomendável o Taifu para auxiliar o processo. Último exemplo, vou inverter a situação. O ponto e alarme de bexiga está sensível, isso é VC3 dolorido, portanto o rim deve estar mais deficiente em relação à bexiga e a frequência cardíaca do paciente é abaixo de 70, então é uma situação de frio. Para aquecer o rim, vou aumentar o fogo, vou tonificar ponto fogo do próprio rim, L2, e ponto fogo de fogo, C8 ou CS8. Para reduzir o frio, vou sedar ponto água do próprio meridiano, que é R10, que também é ponto água de água. Para auxiliar, vou sedar também P8, ponto metal de metal. Nem todos vocês conseguem acompanhar até este momento, entender todo o processo. Esta técnica água-fogo eu trouxe mais para mostrar para todo mundo de que essa história de tabela dos 4 pontos, os pontos dos 5 elementos, devem ser usados de acordo com a sua natureza no princípio do universo. A escolha dos pontos é flexível, não existe nenhum dogma. Perceberam que em determinado momento um ponto pode servir para tonificar e ao mesmo tempo serve para resfriar. E numa outra situação, o mesmo ponto serve para sedar ou para aquecer, conforme a situação, o momento do paciente. No método Koryo-Sujishin, o Taifu considera que dentro de cada elemento, onde estão meridianos acoplados, um Yin e um Yang. Caso um dos meridianos está em excesso, para ele, automaticamente, outro meridiano, o acoplado, deve estar em deficiência. Nesse caso, tanto faz tonificar meridiano deficiente ou sedar meridiano em excesso, já que ambos estão acoplados. Por exemplo, se o pulmão estiver em excesso, o IG deve estar vazio. Você pode sedar pulmão ou tonificar IG. Um outro exemplo: se o coração estiver em excesso ou com calor, significa que o intestino delgado deve estar com deficiência ou frio. Para equilibrar o paciente, você pode optar por tonificar ID ou sedar o coração.